Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Douglas Bueno e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as pessoas. Douglas, que tema abrangente, né? Ou às vezes vago sobre as pessoas? Sim, sobre as pessoas. Nós convivemos em sociedade e todos os dias nós convivemos com as pessoas, seja no trabalho, seja na família, seja com os nossos amigos, seja durante o trânsito, pegando um ônibus, onde quer que nós estejamos, nós vivemos com as pessoas. E tem se tornado, e eu tenho percebido isso conversando com diversas pessoas e estando em diversos lugares, como tem se tornado difícil essa convivência. Como tem se tornado difícil que a gente compreenda o que as pessoas passam, que a gente conheça as suas histórias, que a gente converse um pouco mais com as pessoas e que a gente também ouça um pouco mais. A gente tem o hábito hoje de viver um pouco em casulo, né? Tem sido tão forte essa frase de que você precisa cuidar de você mesmo, você precisa se autoconhecer, você precisa cuidar de você, olhe mais para você do que você olhe para as outras pessoas, do que você olha para as outras pessoas. Isso não é ruim, isso não é errado, mas as pessoas têm fixado tanto isso hoje nas nossas mentes e no nosso cérebro que a gente tem esquecido de olhar para o próximo. Às vezes, o nosso colega de trabalho ou uma pessoa que a gente encontra na rua, ela tá com uma cara mais fechada, ela tá mais sisuda, ela tá mais séria. Logo vem o nosso julgamento, né? Gente, esse ser humano tá insuportável hoje, ele tá muito estranho, ele tá muito diferente. Mas será que a gente parou para analisar o que ele passou no dia anterior? Se houve um conflito familiar, se houve uma perda, se houve algo muito sério que ele precisava resolver, ou se muitas vezes ele descobriu um problema de saúde na sua família, ou se ele abriu um exame naquele momento e ele não está bem de saúde. A gente nunca sabe o que passa na vida das pessoas e por isso a gente precisa conhecê-las, nos aproximar, conhecer as suas histórias, o que elas pensam, como elas agem sobre a vida, qual é o lado bom daquela pessoa, quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos, quais são as suas partes positivas. O que aquela pessoa tem para agregar para nós? A gente já parou para ouvi-la? A gente já parou para compreendê-la? A gente já parou para entender o que pode estar se passando com ela? A gente olhar com uma ótica ou até mesmo a gente fazer para os outros o que nós gostaríamos que fizessem para nós mesmos, seria talvez uma grande oportunidade da gente aprender a conviver em sociedade e em comunidade. Muito foi se dito sobre o individualismo, né? E as mídias sociais têm pregado isso hoje também. Tem incentivado a nós cuidarmos de nós mesmos. E isso é muito importante, sim, mas nós precisamos compreender que nós vivemos em um mundo cheio de pessoas e pessoas completamente diferentes do que nós somos. Às vezes a gente parar um pouquinho o julgamento e tentar compreender de fato como a pessoa está se sentindo naquele dia, como nós podemos melhorar o dia dela, como que eu posso contribuir para que ela se torne melhor, faz com que a gente tenha um convívio melhor e que as pessoas também se sintam melhor ao conviver no dia a dia. Compartilhar, viver o positivo, estar entre as pessoas, isso é muito importante para nós. A gente pode aprender com elas, a gente pode ouvir as suas histórias, tirar delas, né, ou pegar para nós a sua melhor parte. E o mais importante é nós compreendermos o que elas têm para agregar nas nossas vidas. É óbvio e é claro que a gente também não consegue ser assim todos os dias, né? Porque nós somos imperfeitos. Eu também sou imperfeito. Mas a gente tem que compreender, durante a semana, talvez isso fique como uma tarefa, como tornar o dia das pessoas mais agradáveis. Um elogio, um sentimento que a gente transparece, um ato de carinho,
ou simplesmente o fato de ouvir. Eu percebo que a gente tem convivido hoje em um mundo e uma sociedade que a gente não ouve mais, né? As nossas histórias são mais importantes, aquilo que eu tenho que produzir é mais importante. Sabe aquele momento do cafezinho, de um encontro que não é casual, que a gente para ouvir um pouco o que as pessoas têm para dizer? Essa pressa que a gente tem de produzir, essa pressa que a gente tem de fazer com que o nosso dia corra, e de fato ele é muito corrido, a gente não para mais para ouvir. Da gente não conhecer as pessoas, da gente não dar valor para suas histórias, para a gente não saber um pouco mais sobre a vida, sobre as coisas produtivas, sobre os sonhos, sobre a parte boa da vida daquela pessoa e também as ruins. O que a gente tem para agregar? O que a gente tem para aprender? O que a gente tem para conviver? Esse convívio hoje ele tem que se tornar mais leve. Somos feitos de pessoas. Somos as pessoas, viemos das pessoas. Como a gente vai conseguir compreendê-las? Eu acho muito engraçado as pessoas, já que nós estamos falando delas, né? Vocês lembram na pandemia, quando fechou todos os comércios e a gente não sabia se podia, se não podia, mas disseram pra gente não sair na rua, pra gente não ter contato. O que as pessoas postavam? O que era o maior comentário nos grupos do WhatsApp e da família e de qualquer grupo que nós tínhamos? Gente, eu preciso ver as pessoas, eu preciso sair na rua, eu preciso conversar com os meus amigos, eu preciso ver gente. Eu escutei demais isso e eu era uma das pessoas que queria muito fazer isso. Aí quando nós temos a opção de conviver, quando nós temos de novo a opção de poder viver, de poder conversar, de poder ouvir, de poder falar, de poder se expressar, o que nós fazemos? Pegamos toda a correria da vida, toda essa bola que a gente faz do produzir, dos horários certos, da forma correta, do jeito certo, e nós esquecemos de novo de conviver com as pessoas. A gente esqueceu de ouvir as suas histórias. A gente encontra muitas vezes, né? Quantas pessoas já encontraram aquele senhorzinho na rua ou aquela senhorinha que faz tempo que ninguém dá atenção para eles e eles começam a contar pra gente uma história e a gente dá meio ouvido para eles. Às vezes dali sairia uma reflexão e uma história muito profunda de uma história de vida que poderia nos ensinar e nós não demos ouvidos para ela. Faz quanto tempo que você não conversa com seus pais? Faz quanto tempo que você não conversa com seu melhor amigo? Faz quanto tempo que você não conversa com seus filhos? Faz quanto tempo que você não conversa com seus relacionamentos? Esposa, namorado, noivo? Faz quanto tempo que nós não paramos realmente para ouvir? Ouvir o que as pessoas sentem, ouvir o que elas estão pensando, ouvir os seus planos, ouvir os seus projetos, ouvir. Faz quanto tempo que nós não damos valor para as pessoas que estão próximas de nós, né? Principalmente aquela que nós convivemos todos os dias. Às vezes a gente tem a impressão que a gente conhece uma pessoa. Será que a gente conhece mesmo? Será que a gente conhece os seus desejos? Será que a gente conhece os seus defeitos e as suas qualidades? Será que a gente conhece os seus pensamentos? Será que a gente conhece? Será que a gente parou para ouvir? E sem ouvir, eu acho muito difícil a gente conhecer. Pode também, gente, ser só 5 minutos, tá? Não precisa também ficar lá 3 horas, a não ser que você queira. Mas 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, muitas vezes pode mudar o dia das pessoas. A gente parar para ouvir e dar atenção para as coisas que elas muitas vezes gostariam de nos dizer. E muitas vezes não tem quem ouvir. O que você poderia me contar sobre o antes e depois de você na pandemia? Quanto nós evoluímos, né? O quanto nós também esperamos das pessoas e o quanto a gente tem dado para elas. Como está essa balança entre o dar e o receber? Essa balança ela é muito importante, ela faz parte do equilíbrio. A gente muitas vezes cria a expectativa que a gente também só precisa receber e a gente esquece do doar. Doar um pouco de tempo, doar um pouco de ouvido, né? Do ouvir, doar um sorriso, doar uma gentileza, doar um elogio, doar uma boa palavra,
doar muitas vezes somente a presença. Será que nós somos individualistas? Qual é o nível do nosso individualismo? Eu gostaria de perguntar para vocês quais são as maiores dificuldades que nós temos em compartilhar. Quais são as nossas dificuldades em ajudar? Quais são as nossas dificuldades em compreender? Quais são as nossas dificuldades em ouvir? Acho que a gente precisa parar um pouquinho para pensar o quanto a gente precisa dos outros, o quanto nós não somos independentes, o quanto as pessoas também já nos ajudaram e o quanto a gente poderia retribuir para que a sociedade, para que as pessoas, para que a nossa família, para que os mais próximos e os amigos se tornem pessoas melhores e mais acolhidas. O que a gente tem feito? O que a gente tem produzido e o que a gente tem pensado sobre isso? Ninguém vive sozinho, não é verdade? Nós precisamos uns dos outros. A gente precisa de apoio, a gente precisa de um sorriso, a gente precisa de boas ideias, a gente precisa de pessoas que acreditam na gente, que compartilham os nossos sonhos, que compartilham os nossos desejos. Como que a gente vai viver sozinho? Vamos voltar um pouco atrás e perceber nesses últimos anos que a gente teve que ficar trancado, a falta que nós sentimos de um abraço, de um carinho, de um aconchego e de uma palavra de conforto? Vamos praticar isso, gente? Vamos tornar os dias das pessoas melhores e os nossos também, né? Vamos acreditar na troca, no poder que a gente tem em dar e receber? Vamos fazer isso? Eu quis trazer esse vídeo hoje porque eu estava num momento muito reflexivo. Ontem eu estava num evento social e eu percebi que a união de todas aquelas pessoas, os bons pensamentos, os bons sentimentos e a força mesmo de todo mundo se ajudar em prol de uma outra pessoa fez muito sentido e deu muito certo. Eu me senti em família, eu me senti parte, eu me senti dentro, eu me senti pertencido mesmo àquele lugar. E eu achei que a energia, que a força mesmo, que tava muito, muito, muito legal, muito gostoso. E essa sensação de que a gente pode ajudar, que a gente pode produzir pela outra pessoa, me fez refletir sobre o que nós temos feito, o quanto a gente pode doar um pedacinho do nosso dia ou alguns minutos para que a outra pessoa seja feliz e que seu dia se torne melhor. Gente, eu também conheço a ingratidão, né? Nessa reflexão toda do vídeo, a gente está pensando das pessoas que nós ajudamos e quando nós mais precisamos, elas nos viraram as costas. É comum, é normal, gera decepção e a gente tem aquele sentimento de ingratidão. Mas se a gente pensar que a gente fez a nossa parte, que nós tentamos, que nós de fato queríamos e ajudamos mesmo, se a nossa parte foi feita e a gente teve as melhores intenções, pode ter certeza que um dia ou outro aquela pessoa ainda vai precisar de novo e ela vai tomar a consciência de que talvez ela foi ingrata. E mesmo que ela não tome a consciência, a gente fez a nossa parte, a gente produziu e deixou um pedacinho do mundo melhor do que ele estava. Comenta aqui embaixo, gente, se vocês puderem, quais foram as situações em que a gente conheceu uma pessoa inusitada, que a gente nem pretendia conhecer uma pessoa e ela se tornou um grande amigo hoje. Quais foram as situações que de fato você pôde ajudar e causou uma grande melhora na vida das pessoas. E se você puder também compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tornem a vida das outras pessoas melhores, eu vou ficar muito feliz. Se vocês puderem, é claro também, né? Se vocês gostaram, curte e compartilha e se inscreva no meu canal para que mais pessoas possam ter acesso e que a gente possa também melhorar o dia das pessoas. Eu desejo que você encontre boas pessoas, que você encontre bons amigos, que você encontre também o equilíbrio entre o doar e o receber.
Um grande beijo, sucesso para vocês e até a próxima, gente. Beijo!